Olá, estamos de volta. Vamos apresentar hoje a nossa aula de número 6, que tem como título A Morte para o Pecado e o Inseparável Amor de Cristo. Nós vamos fazer uso como texto bíblico básico o que está no capítulo 7, versículo 1 de Romanos e também na mesma epístola, ou seja, Romanos do capítulo 8, versículos 31 ao 39. Quero ler com você alguns desses versículos e depois apresentaremos o texto áureo. Esse texto de Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante, nos diz o seguinte: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, se fomos justificados por intermédio da fé, se estamos salvos, estamos com Deus, Deus está conosco. E quem poderá ser contra nós? Versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Ele não poupou seu próprio filho. Logo, tudo aquilo que temos necessidade, que temos falta, isso também nos será provido, uma vez que ele nos entregou o que ele tinha de melhor, o seu próprio filho. Versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Uma vez justificados, o salvo está isento de qualquer culpa, de qualquer acusação, porque foi tornado justo por intermédio do sacrifício de Cristo. Versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Debaixo da intercessão de Cristo, baseada na sua morte e na sua ressurreição, ninguém poderá intentar acusação, ninguém poderá condenar agora o salvo. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Com uma pergunta, ele está afirmando que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nenhum tipo de tribulação, nenhum tipo de tentação, nenhum tipo de perda poderá nos separar do amor de Cristo. Porque o amor de Cristo se torna agora o grande bem, a grande bênção da existência. O texto áureo está em Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17, que nos diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Esse é o papel do Consolador eterno, o Espírito Santo. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Uma vez adotados na família de Deus por intermédio do sacrifício de Cristo, há também o testemunho do Espírito ao coração do salvo, atestando, testificando, afirmando que ele é filho de Deus. E se ele é filho de Deus, é também herdeiro. Herdeiro do próprio Deus e co-herdeiro com Cristo. Que posição elevada e de grande privilégio. Quando nós olhamos para esse capítulo 7 de Romanos, nós percebemos que Paulo escreveu muito mais na sua perspectiva histórica do que a partir de uma perspectiva individual ou doutrinária. Ele faz um relato, ele mostra as questões ligadas à lei de Moisés. E ele, ao final, ele mostra a questão do amor de Cristo, a importância do amor de Cristo. Vamos então aqui abordar no tópico de número 1 da nossa aula, a morte do salvo em Cristo, Romanos capítulo 7, 1 a 6. Ele inicia falando da lei de Moisés. A lei de Moisés é a plataforma, é a base para os raciocínios que Paulo aqui desenvolve. Quando ele se refere à lei de Moisés, ele está falando dos 5 primeiros livros da Bíblia. Essa é a primeira seção do Antigo Testamento, é o Pentateuco, os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Aqui está estabelecida a lei de Moisés.
Ele está se referindo a esses 5 livros. A lei era conhecida pelos judeus como a Torá, e ela contém instruções. Aliás, ela contém no primeiro capítulo, nos primeiros 7 capítulos, aliás, nos primeiros 14 capítulos, versículos do capítulo 7 de Romanos, Paulo faz várias menções à lei. E o tempo todo o seu raciocínio é a partir da lei. Ele afirma, por exemplo, em Romanos capítulo 7, versículo 4, que o salvo está morto para a lei. Ele diz o seguinte: estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo e as leis que estabelecem as condições para que o indivíduo, para que a pessoa faça parte do corpo de Cristo, simplesmente muda o status desta pessoa, revogando a importância da lei sobre ela. Porque a partir de então, ela não vive mais sob os ditames da lei, mas sob os ditames do sacrifício de Cristo. E nessa condição, Paulo afirma que o pecado gera fruto para a morte. Isso está, por exemplo, no versículo 5 do capítulo 7. Paulo mostra que as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Isso significa que o pecado que habita no homem, enquanto este homem está distante de Cristo, esse pecado gera fruto para a morte. Relação de causa e efeito. Relação do plantio e da colheita. Aquele que planta sementes do pecado colherá também os seus frutos amargos. É isso que Paulo fala sobre a importância de você, salvo, frutificar para Cristo. A frutificação para Cristo, eles correspondem às obras do salvo, do redimido em Cristo Jesus. O salvo frutifica para Deus, produz frutos para Deus. É isso que Paulo mostra, a importância da produção de frutos. E lá em Gálatas 5:22, Paulo ele faz uma lista desses frutos que o salvo produz. Ele diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O salvo frutifica para Deus. Vamos ver aqui alguns aspectos da vida do salvo. Romanos capítulo 7, versículos 7 e 25. Em primeiro lugar, a luta contra a carne. Essa é uma das características da vida do salvo. Ele foi redimido em Cristo Jesus, mas agora ele está localizado numa grande batalha entre as suas inclinações humanas e a vontade de Deus e o Espírito. A luta contra a carne. Toda pessoa vai lutar cotidianamente contra os seus impulsos carnais. E o domínio parcial do pecado na vida do salvo é visto de uma forma evidente, de uma forma muito clara. No versículo 20 do capítulo 7, Paulo diz: ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. A presença do pecado na dimensão humana influencia diretamente o salvo. E o pecado poderá, parcialmente, exercer domínio sobre ele. Mas nessa luta entre a carne e o espírito, o salvo conta com a palavra de Deus, com as orientações do Espírito Santo, para que ele viva segundo os padrões da sua nova vida. Há uma nova vida para ser vivida. E Paulo mostra isso no capítulo 8. No primeiro versículo, ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Embora pressionados pelos princípios da carne, o salvo não anda segundo a carne, mas ele anda segundo o Espírito. Essa expressão, segundo o Espírito, significa consonância, harmonia com a vontade de Deus e o propósito de Deus para a vida de cada um. No último ponto da nossa lição, ponto de número 3,
Paulo fala sobre a profundidade do amor de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 35 ao 39. E ele começa dizendo que nada poderá separar o salvo do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele começa com uma pergunta, no versículo de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? E então ele faz uma lista longa de exemplos, ele faz uma lista longa de infortúnios e de perdas, e no final ele afirma que nada poderá separar-nos do amor de Deus em Cristo Jesus. No capítulo 8, versículo 37, Paulo declara que o salvo é mais do que vencedor em Cristo. Ele utiliza-se das seguintes palavras: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em Cristo, o salvo é mais do que vencedor. E então, ao final, ele declara a profundidade do amor de Deus. Ele conclui o capítulo 8 falando da profundidade do amor de Deus. Amor tão profundo que não poupou o seu próprio filho, mas antes enviou-o para ser o sacrifício perfeito, cravado na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue para redimir, para limpar e para justificar pecadores de todas as gerações, de todos os espaços geográficos, históricos e culturais. Que grande sacrifício! Chegamos ao final dessa aula. Deus o abençoe.